Lê-se. Projeto Museu Aberto, as histórias que a Mangueira conta, realizado pela ONG África junto à Secretaria de Cultura e Economia A gente se Criativa. apropria de um termo da museologia, né, o Museu Terra a Céu Aberto. A gente entende, enquanto corpos favelados, a dificuldade de circulação pela cidade. Não basta um museu ser apenas gratuito, né? Como que esse espaço está pronto para receber e como esse nosso público também de adentrar. Então, um museu, quando a gente pensa em museu, a gente pensa num local, numa estrutura muito delimitada, né? Uma arquitetura específica. Um homem grafita em um muro. Um passado, né? Uma coisa velha, antiga. Então a gente se apropria dessa palavra museu para trazer um museu sem essa arquitetura, né? Um museu livre, que as pessoas vão passar por ele por N motivos, não necessariamente para visitá-lo. Emanuele Rosa, produtora cultural. A ideia é isso, assim, eu acho que com o processo já da construção, a gente acredita que a gente acessou o nosso principal impacto, que é essa mobilização, né? Como que a gente às vezes passa por um muro e desse muro a gente consegue ver nosso avô, nosso tio, ou principalmente o resgate. Surge o texto. Museu a Céu Aberto, as histórias que a Mangueira conta. Documentário. Na verdade, o processo ele começou com a pesquisa, né? A pesquisa foi feita pela Manu. Val Pires, grafiteira. Das componentes, né, da ONG África. Ela, junto com os outros componentes, fizeram essa pesquisa, uma pesquisa mais teórica e tal, pesquisando realmente esses personagens dali da Mangueira, a história da Mangueira. E aí a gente partiu para uma pesquisa de imagem, né, de composição, do que a gente ia colocar de elementos ali no mural. A base foi de fotografias mesmo das pessoas que foram homenageadas. Val grafita em um muro. E aí a gente parte para uma estilização, né? A gente focou muito em fazer uma ilustração que seguisse a linha da xilogravura. Então, assim, a gente fez isso, fez todo esse trabalho e depois foi isso, foi partir para o muro, foi revitalizar aquele espaço ali, a pintura em si, né? E depois teve um desdobramento para oficina, porque para a gente é sempre interessante que a comunidade ela se aproxime da técnica, ela conheça o trabalho... Ela franze a testa. O trabalho em si mesmo, né? Então, assim, essa oficina dada para as crianças, para os jovens ali da ONG, e até mesmo os participantes, componentes da ONG participaram, foi interessante, assim, para a pessoa saber o que é trabalhar com grafite, né? O que é manusear uma lata de spray, como a gente começa a elaborar uma letra. Então, a oficina começou dentro da sala, a gente mostrando como era aquela elaboração de letra, preenchimento. Sala de aula. E depois a gente partiu para o muro. Então, isso foi muito legal, porque as pessoas tiveram esse contato, sabe? Primeiro viram a gente fazendo no muro todo aquele trabalho e depois elas mesmas puderam vivenciar isso. Então, é muito interessante, porque eu acho que parte daquele lugar difícil, sabe? A pessoa vê a gente fazendo um trabalho e fala, nossa, isso é muito difícil, um dia eu quero fazer isso, mas não sei nem por onde começar. Então, a oficina dá esse caminho, dá essa introdução para a pessoa, dá essa proximidade. E para a gente é muito legal, porque a nossa intenção é que cada vez mais pessoas aprendam a grafitar, estejam na rua. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados e loiros. Lancem mão mesmo, se apropriem, sabe, dos espaços. Então, assim, o nosso legado, ele se dá quando a gente começa a passar o que a gente conhece para os outros. Então, isso foi super legal, finalizar todo esse processo do muro, né, do projeto. Com grafite, assim, sempre é chave de ouro pra gente, sempre. Diversas pessoas grafitam em duas paredes paralelas que formam um largo corredor com uma grade ao fundo. Um homem de barba farta passa entre eles e observa os grafites. Vista de perto, mão masculina escreve letras e números em diversos estilos sobre uma folha de ofício. Numa sala de aula, um menino negro está sentado em uma carteira e desenha algo em uma folha de ofício. O homem de barba farta escreve em um quadro branco e olha para a turma. No corredor, uma jovem negra retinta grafita na parede. Ela usa uma luva na mão e máscara no rosto. Ao fundo, outras pessoas grafitam na mesma parede. Na sala de aula, uma senhora de óculos é vista de longe.
Ela está sentada em uma das carteiras e desenha em uma folha de ofício que está sobre a mesa. Um jovem é visto de longe na sala de aula. Ele olha fixamente para a folha branca que está sobre a mesa e desenha algo. No corredor, jovens grafitam na parede. O homem de barba farta passa por trás deles e observa os grafites. Sou Thalita Milanês, professora de arte. Então, eu acredito, na minha perspectiva, que a arte pode contribuir Aluna da oficina. com o seu contexto sócio-histórico. Ela é uma mulher branca de dreads. Trazendo possibilidades de construir criticamente a narrativa local, né? Construir a narrativa local a partir desse contexto. Qual história, quais são as trajetórias do território, quem são as pessoas que moram aqui e como ele se formou. Então, acho que a arte está muito em diálogo nessa construção de contexto sócio-histórico, que nos traz também para um outro lugar relacionado à própria construção do que é arte na nossa sociedade contemporânea. Um projeto como esse, a gente consegue ver a importância Rafael Geraldo, grafiteiro. grande para dentro da comunidade, porque você vê que ele é de dentro para dentro, né? Então, assim, a gente pintou um muro que tem uma série de homenageados. Ele é o homem branco de barba farta. Homenagens tanto póstumas como de pessoas vivas, inclusive passaram pelo muro e que se emocionaram e tudo mais. Ele olha ao longe. A gente conseguiu contar uma parte da história da Mangueira que muitas pessoas... As pessoas daqui contam, que inclusive é o nome do projeto, né? A história que a Mangueira conta. Ele e um outro homem seguram um spray de tinta e observam um muro grafitado. Mas que não sai daqui e a gente conseguiu materializar ela externamente para que todo mundo passe ali e veja. Ele arqueia as sobrancelhas. Eu acho que isso é de uma importância absurda, assim, para poder as pessoas dentro do lugar conseguirem ver que elas têm voz e que essa voz pode ir para fora também. Essa voz pode passar para todo mundo. Uma das coisas que o grafite tem é uma arte que ela, por ser absolutamente democrática... Ele apoia uma folha vazada sobre o muro. Todo mundo acessa ela, então a gente pintando na rua. O Rio de Janeiro inteiro que passa por aqui vai poder ver, vai ler o nome dessas pessoas, vai ver a cara dessas pessoas. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Tá levando para o muro o rosto das pessoas que sustentam a Mangueira, né? Pessoas que cuidam da Mangueira, dar voz a essas pessoas, dar um lugar de importância, que a gente sabe que ser representado numa pintura desde muitos anos é uma coisa importante, né? Então, assim, dar voz a essas pessoas é incrível. Débora, grafiteira. Eu me senti emocionada, assim, com a proposta, né, de estar retratando pessoas anônimas para algumas, mas muito importantes na vida de outras. Você está estampando ali curandeiras, rezadeiras, pessoas que promoveram projetos sociais na comunidade, projetos esses que profissionalizaram, que mudaram vidas. Então, é uma homenagem que eu, como artista, me senti muito feliz em estar fazendo parte. Vista de perto, ela grafita no muro. O projeto ele vai além da estética da arte em si, né? Porque o projeto, o objetivo principal é dar visibilidade aos moradores da Mangueira, no caso, né? Mas poderia ser aplicado a outros lugares do Rio de Janeiro também, né? Nadir, grafiteiro. Então você dá visibilidade para as pessoas que contribuíram de diversas formas, seja através da fé, seja através da arte, da música, seja através de sua participação social, coletiva. Então o objetivo principal é o de dar visibilidade às pessoas. O nosso painel, né, nosso mural de grafite, o foco principal foi dar visibilidade às pessoas, suas trajetórias, né, e suas construções de vida e como elas contribuíram para o todo, tanto para a comunidade quanto para o Rio de Janeiro, né? E o grafite vem para transformar isso em algo palpável, né, em algo que possa ser visto e admirado, né? Porque o grafite é uma arte urbana, uma arte construída para as metrópoles, né? E para as pessoas especificamente de comunidade, pessoas de gueto, pessoas que precisam ter suas vozes ouvidas, né? Então o grafite é justamente isso, é pegar a arte da galeria, é tirar a arte da galeria e transformar para a rua, né? Para que tanto as pessoas possam ver, quanto que as pessoas possam praticar, né? É dar realmente, inserir as pessoas nisso, né? E além disso a gente tem a parte da participação coletiva, né? Que além da gente mostrar
a arte em si, né, aplicar o grafite, é a gente mostrar que as pessoas podem também fazer parte desse movimento, né, e poder contribuir com isso, né, deles serem não só os homenageados, mas eles poderem homenagear e eles poderem construir sua própria história através da arte, né, através do grafite, porque a Mangueira é muito conhecida pela música, né, pelo samba, né, e a gente pode estender isso também para outras áreas, né. Na verdade, dar visibilidade e dar abertura, né, para que as pessoas entendam o grafite, né, e entendam que a arte pode ser acessível e pode ser praticada por todos. Vista de longe, Val grafita no muro alto e chapiscado. Tebla é vista de perto, agachada. Ela grafita o mesmo muro. Rafael se aproxima e, com um spray na mão, desenha um coração. Nadir grafita no mesmo muro. Ele é um homem branco, robusto, de cabelos curtos, lisos e pretos, e barba curta. Visto de longe, o muro tem um fundo rosa e verde, e desenhos coloridos como silhuetas de pessoas negras, um ursinho, as letras A, B e C, um quebra-cabeça colorido, um lápis, um agogô, um tamborim e uma faixa amarela onde se lê Mangueira do Amanhã. Val e Nadir são vistos de lado. Eles seguram latas de spray, conversam e observam o muro. Rafael é visto de perto. Ele encosta uma folha de papel no muro e passa um estilete sobre a folha. Nela há um desenho vazado do rosto de uma pessoa. Em outra parte do muro há plantas, búzios e as palavras sagrado e profano. Nadir é visto de longe. Ele caminha pela calçada com uma lata de spray e se aproxima do muro. Em outra parte, Rafael está em pé sobre uma escada. Ele segura um grande papel branco e conversa com Tebla, que está ao lado dele. Nadir grafita o muro. Dá passos para trás e se afasta. Ao fundo, Tebla é vista de pé sobre uma escada e grafita o muro. Ela é uma mulher negra, de cabelo cacheado, curto e preto. Val é vista de perto. Ela apoia uma folha branca sobre um muro e passa um estilete sobre a folha. Nadir escreve no muro. De longe, lê-se a frase: Museu a Céu Aberto da Mangueira. É uma experiência nova, né? A gente nunca tinha trabalhado com grafite, mas a gente sempre teve a intenção de transformar o território, né? E aí surgiu a oportunidade desse edital, o governo do estado, com apoio do Ministério da Cultura, da Lei Paulo Gustavo. Jefferson Alves. E a gente criou esse projeto do grafite, a gente pensou esse projeto do grafite. A ideia é contar um pouco da história desse território, um pouco da história da Mangueira, através do grafite. Então a gente está mesclando pessoas que são conhecidas mundialmente através da Mangueira e da escola de samba, com personalidades que são conhecidas no território. Então a gente tem a dona Neuma, que é conhecida mundialmente, uma das damas da Mangueira e pilar de toda a questão social da Mangueira, do trabalho social da Mangueira. E a gente tem o Jorge Arruda, que foi fundador da ONG África, uma pessoa também que sempre trabalhou o social na comunidade, é conhecido na comunidade, mas não é tão conhecido para fora. Então, esse projeto do grafite, as imagens que a Mangueira conta, ele mescla a experiência de pessoas que, através da escola de samba, através do trabalho social da escola, são conhecidas mundialmente e das personalidades que são conhecidas no território. Presidente da ONG África. A gente entende hoje, né, sendo uma instituição de terceiro setor... Emanuela é negra, de cabelo crespo e curto. Que as leis de incentivo, né, os editais, hoje são as formas mais democráticas e de manutenção, né? A gente, hoje, aqui no Morro da Mangueira, a gente tem diversos aparelhos públicos, né? Nós temos aparelhos ligados à educação, como escolas, nós temos aparelhos ligados à área da saúde, como a clínica da família, né? O hospital, hoje a gente tem um hospital veterinário aqui no Morro da Mangueira, mas a gente entende que os desafios são inúmeros, né? Então, a gente hoje, a ONG África, ela é um braço do Estado, enfim... Ela olha ao longe. Nessa cooperação de combate a essas desigualdades sociais, a gente acaba tendo uma liberdade muito grande de trabalho, a gente atende a área da saúde, a área da cultura, a área da educação, então acaba que a gente consegue ter um bom relacionamento de rede com esses aparelhos
que estão presentes aqui no Morro da Mangueira, assim como a quadra também a Escola de Samba da Mangueira também tem um papel social muito importante para a comunidade. E nesse viés, a nossa única forma de sustentabilidade é o acesso às leis de incentivo, a editais, né, como esse que possibilitou a gente a construção do muro. É a forma de sobrevida da ONG, é a forma da gente produzir projetos, uma forma acessível, democrática, responsável, sustentável. Então, hoje a gente vê, dentro das possibilidades, o principal canal e hoje, de fato, na verdade, é o nosso único canal de manutenção da instituição. Então, são através de iniciativas como essa que a gente consegue produzir, né, transformar esses incentivos na área da cultura em produtos retornáveis para a sociedade. Criança é sempre bom, né? A gente se alimenta um pouco daquela energia ali. Com brilho nos olhos, Val sorri. Mas assim, as crianças pegam tudo com muita facilidade. Tinha um menino lá específico que ele estava muito focado, né? Ele já faz os desenhos, já faz umas letras, ele tem os cadernos, assim. E ele ainda não tinha tido muita experiência no muro em si. Então, assim, ele estava muito focado em aprender, entender como era, né, a elaboração da letra ali mesmo, enquanto a gente estava dentro da sala, demonstrando no quadro, como fazer preenchimento. Arqueia as sobrancelhas. E quando ele partiu para o muro, ele já estava, assim, totalmente sagaz, já sabendo o que fazer. E as crianças aceitam muito, elas não têm muito aquele medo de errar, o adulto ainda fica um pouco nisso, né? Ai, vou fazer errado. A gente sempre reforça que o grafite, o legal é que você pode errar e você pode corrigir, porque o spray também é uma borracha, né? Funciona como uma borracha. Então, assim, essa questão, né, da criança não ter o medo de errar, dela se jogar, dela experimentar, ela faz uma coisa, não está legal, ela tenta outra. Isso é muito bom, porque dá essa agilidade, né? A gente tem até a possibilidade de experimentar mais coisas, porque ela não está ali presa naquilo de vai ficar bonito, vai ficar feio, vou errar, vou acertar. Ela está ali para experimentar, então isso para a gente é ótimo. Tá na rua é uma experiência que eu sempre recomendo para as pessoas, assim. Quando você está pintando na rua, você tem uma interação com quem está passando o tempo todo. Até porque a gente não pinta de noite, às escondidas, como as pessoas acham, né? Não, é sempre às claras, a luz do dia, para mostrar que a gente não está fazendo nada de errado. Rafael franze a testa. E nesse muro daqui da Mangueira, em especial, a gente foi vendo que as pessoas elas estavam reconhecendo os homenageados que estavam ali naquele muro. Olha para baixo e coça o nariz. Algumas vinham emocionadas falar pra gente, falando que a gente estava falando de uma tia, de um parente. Ele arregala os olhos e sorri. O fato mais curioso foi o Bira. Por exemplo, o Bira achou que ele é um dos homenageados no muro. Ele fez questão de mostrar pra gente que ele estava muito feliz. Ele foi lá abraçar todo mundo. Ele já estava emocionado quando não estava finalizado. A gente já sabia que era a silhueta dele, só que o rosto dele não estava pintado. E ele já estava satisfeito porque ele já tinha terminado ali. Então, assim, pintar aqui na Mangueira potencializou isso muito, sabe? Porque as pessoas estão falando de quem elas viram desde sempre, sabe? Pessoas mais novas que passaram a vida inteira vendo aquelas pessoas homenageadas, pessoas mais velhas que conheceram aquelas pessoas em vida e elas ali agora estão sendo homenageadas depois. A gente jogou elementos relacionados a essas pessoas que estavam ali. E você via meio que essa caça de isso está relacionado a essa pessoa, isso está a essa aqui. Então, acho assim, foi um nível de interação muito grande. Foi muito satisfatório, assim, eu acho, pintar aqui na Mangueira e ver as pessoas gostando do que a gente está fazendo. A gente não tem nenhum tipo de repressão, porque muitas vezes a gente está na rua, a gente é hostilizado, quando precisa muito. Aqui não, a gente aqui foi aplaudido o tempo todo. Ele faz que não com a cabeça. Então, acho que isso se traduz no resultado, assim. A gente vê que o muro está muito bem pintado, assim, todo mundo muito feliz. Todos os artistas que pintaram, estamos todos muito felizes de terem participado disso. E aí eu acho que é isso, acho que foi um resultado final muito bom, assim. A gente sabe que as artes visuais, né, as artes plásticas de um modo geral, elas são bem exclusivas, né? Elas são focadas em pessoas que têm possibilidade de estudar belas artes, fazer um parque Lage, fazer uma trajetória, né, muito longa, né, uma arte que
a maioria da população não tem essa possibilidade, né? O grafite vem para dar essa abertura, né? Então as leis de incentivo vêm para pegar as pessoas que já estão praticando arte de rua, porque tem muito grafiteiro no Rio de Janeiro de muita qualidade. O que falta é a gente dar visibilidade, a gente dar oportunidade. Então, na verdade, talento existe a prática, existe o esforço, só falta ter como colocar isso e dar visibilidade às pessoas poderem viver disso, né? Então, as leis de incentivo vêm para dar essa oportunidade, para que as pessoas possam mostrar a arte, viver o trabalho e serem vistas como profissionais, como realmente artistas, né? E a ONG África, especificamente nesse assunto, vem para contribuir, né? Nesse projeto, né, são 4 artistas, né, produtores, pessoas aqui da comunidade, né, trabalhando juntas, né, pessoas de formações diferentes, de áreas diferentes do Rio de Janeiro, gêneros, cores, raças, credos, que vêm para somar junto, né? Então, para mostrar essa importância, né? Tanto através da lei de incentivo, mas também une as pontas dos dedos das mãos. Trazer pessoas que possam dialogar, que possam contribuir e ter visões diferentes, né? Para construir um trabalho multicultural carioca. Eu gostaria de agradecer à ONG África pelo convite para estar participando desse projeto e agradecer também pelo trabalho que eles desempenham aqui na comunidade, que eu sei que muda a vida de muitas pessoas. Isso aqui que está acontecendo Quebra a ponta para trás. É mudança de vida. De alguma forma, a gente vai impactar essas pessoas diretamente. E só de mudar uma vida, você já faz muita coisa. Você muda um futuro. Ela arqueia as sobrancelhas. E aqui o projeto que eles exercem com muita seriedade, muita responsabilidade, com certeza impacta muitas vidas. Na ONG, os professores e alunos do projeto estão reunidos. Eles se juntam e posam para uma foto. O muro é visto de longe. À esquerda lê-se Museu a Céu Aberto da Mangueira. Projeto Mangueira em Imagens. As histórias que a Mangueira conta. Abaixo, em letras menores, os nomes dos professores e ao lado, as redes sociais. Lentamente, percorre-se toda a extensão do muro com a arte finalizada. Eu acho que a memória social, né, o trabalho do patrimônio histórico aliado à memória social, eu acho que é a grande novidade dos últimos tempos, né? Contar as histórias que precisam ser contadas, as comunidades contando as suas próprias histórias, acho que isso é revolucionário. E um projeto como esse, aqui na Estação 1ª de Mangueira, no Morro da Mangueira, na favela da Mangueira, contando a história dos seus baluartes, dos seus grandes heróis e heroínas, faz essa transformação, faz a fagulha, né, acontecer. Então, acho que está de parabéns à ONG África de estar nesse projeto de memória social, de educação popular, fazendo de um modo criativo, usando a linguagem do hip-hop, né? Para quem não sabe, uma das linguagens do hip-hop é o grafite, né? Temos o break, temos o MC, o DJ e o quinto elemento do hip-hop, você sabe qual é? É o conhecimento. Então, esse projeto aqui traz o quinto elemento do hip-hop, que é o conhecimento aliado ao grafite. Está de parabéns à ONG África, está de parabéns Mangueira, parabéns todo mundo, processo de educação, vamos mudar o Brasil, mudar a Mangueira e mudar o Rio de Janeiro. Eduardo Nascimento, representante do Ministério da Cultura. Surgem as logos. ONG África, agência facilitadora para investimentos culturais. Tule Filmes.